Se segura que esse boletim está recheado de informações a respeito das manifestações que aconteceram ontem, no dia 7 de setembro, com grande foco na Avenida Paulista. Foi um ato gigantesco e segunda-feira promete ser um dia muito especial na luta a favor da democracia brasileira, com pedido de impeachment e até de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, você que está chegando agora, já compartilha o vídeo e se inscreve no canal para fortalecer essa luta a favor da democracia. Também traremos no vídeo de hoje aqui muitas outras informações. O ministro Nunes Marques está pressionando o colega de trabalho, o Alexandre de Moraes. Ele deu prazo ali para que ele se manifeste a respeito do bloqueio do X e não é nem um pouco comum o ministro dar um prazo para um outro ministro. Pessoal, comenta aí quem você defende nessa história toda. Comenta Moraes se você defende o Alexandre de Moraes. Comenta Bolsonaro caso você defenda aí o Elon Musk, Bolsonaro e essa parte da luta pela democracia. Então a gente quer saber quem que está assistindo, quem que está acompanhando aqui esse boletim. Tivemos também grande polêmica junto com o Pablo Marçal, que acabou chegando atrasado, e Bolsonaro e o Malafaia soltaram os cachorros em cima do Pablo Marçal. Vou dar esses detalhes também. O cenário internacional está muito tenso. Tem aqui o Edmundo Gonzalez, que foi o principal adversário do Nicolás Maduro. Ele inclusive ganhou a eleição com base nas atas divulgadas, mas ele teve que fugir do país para não ser preso e até algo pior, porque o Maduro mandou prender ele. E também tem aí as parcerias estratégicas do governo Lula que eu quero trazer para vocês, quero ouvir a opinião de vocês. Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença de todos nesse boletim. Vamos começar aqui falando sobre as parcerias estratégicas do governo Lula. Dá uma olhada só. Com o apoio do governo Lula, MST expande parcerias com China, Cuba e Venezuela. Dá uma olhada só. Então, um grupo de 15 jovens, pessoal, filhos de famílias ligadas ao MST, embarcou na última quinta-feira para Cuba. Eles vão estudar medicina humanista na escola latino-americana em Havana. Segundo o movimento, o curso tem foco no trabalho comunitário que entende a doença como um problema biológico e social, muitas vezes causada ou agravada pela pobreza e pela desigualdade. Com o apoio de Lula, o MST tem se aproximado de ditaduras. Para você ver, até na Veja está falando que o Lula está se aproximando de ditaduras. Então, há 10 dias, uma comitiva do movimento foi enviada à Venezuela para prestar apoio a Nicolás Maduro, que é acusado de fraudar a eleição presidencial, além de prender opositores e desafetos políticos. A comitiva foi liderada pela deputada estadual Rosa Amorim, do PT de Pernambuco, que é filha de um dos coordenadores do MST. Então, os Sem Terra anunciaram que estão colaborando com a Revolução Bolivariana na Venezuela, enviando ao vizinho uma brigada de militantes. E, além disso, foi enviada, inclusive no começo do ano passado, assim que o Lula foi eleito, uma comitiva para Pequim. E quem estava lá? João Pedro Stedley, que também faz parte do MST e fez parte da comitiva do Lula. Então, apoiando aí Cuba, China e Venezuela, quero ouvir a opinião de vocês a respeito dessa parceria estratégica realizada pelo governo Lula. Então, eu acho muito estranho, ainda mais Venezuela, depois de tudo que aconteceu, defender realmente o Maduro não dá. O Lula quer desvincular a imagem dele, mas o MST, que é vinculado a ele, está defendendo o Maduro. O PT, que é o partido dele, declarou o Maduro como vencedor. Então ele finge que não sabe de nada, ele disse que não estava nada demais acontecendo, que estavam comparando a situação com uma terceira guerra mundial. Mas tudo aquilo que o Lula pregou contra, pessoal, em 2022, ele disse que o Bolsonaro queria criar o país uma ditadura, tá passando uma imagem totalmente diferente, porque ele que está se aproximando de Maduro, ele que chamou os manifestantes lá, que invadiram o Congresso. Foi errada a invasão, porque houve depredação do prédio, porém, assim, chamou o pessoal de golpista. Agora, na Venezuela, onde houve claramente um grande golpe, ele simplesmente fala que não quer se envolver,
ele fica ali se fazendo de João sem braço. Então, muito grave tudo isso. Pessoal, para vocês terem ideia, eu quero ver a opinião de vocês a respeito das manifestações na Avenida Paulista, do número de pessoas e lá em Brasília. Dá uma olhada só. Na Paulista estava lotado, muitas fotos, e simplesmente falaram que tinha 45 mil pessoas, no máximo 50 mil pessoas. Isso pelo Instituto de Pesquisa aí da Universidade de São Paulo, da USP. Então a gente viu várias fotos, por exemplo, como essa aqui, uma que não está mostrando tudo, mas lotado, sem cada pessoa. Lá em Brasília, o Lula também fez manifestação. Uma foto aqui. Ninguém. Vamos ver o que mais aqui. Tem mais fotos aqui, vamos achar. Ninguém. Tinha gente na arquibancada aqui. Devia caber umas 2 mil pessoas. A estimativa que deram foi de 30 mil pessoas. Então, um ato que parecia numa cidade fantasma, falaram que tinha 30 mil pessoas. O ato que teve aqui na Paulista, que foi gigantesco, 45 mil. Então, muito estranho essa comparação. Uma das metodologias de cálculo, as duas, com certeza, estão erradas. Deixa um comentário a respeito de vocês aí. Quero ouvir a opinião de vocês a respeito dessa situação, do número de pessoas, que parece que sempre querem desmerecer o número de pessoas que estavam no lugar quando a manifestação é de direita. O pastor Silas Malafaia, pessoal, ele comentou a respeito do Pablo Marçal, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também foi um dos ícones dessa manifestação. Ele também foi muito duro com o Pablo Marçal. Ele disse que o Marçal quer fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros. Então, essa mensagem foi enviada por meio de WhatsApp para pessoas próximas e os jornais acabaram tendo acesso. Ele disse que o Ricardo Nunes do MDB e a Maria Helena do Novo, também candidatos a prefeito, tiveram conduta exemplar e respeitosa durante o ato. Então, a frase que ele enviou foi assim, ó: os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados, todos eles. O atual prefeito Ricardo Nunes e Maria Helena compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa, à altura das pautas defendidas: liberdade, anistia e equilíbrio entre os 3 poderes. O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso, com o evento já encerrado, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público. Fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros não foi permitido por questões óbvias. E o Marçal mostrou indignação. Ele emitiu uma nota à imprensa reclamando por ter sido barrado no trio que Bolsonaro estava. Ele disse que estava em viagem lá para El Salvador e chegou à Avenida Paulista já no final da manifestação. Voltei para o Brasil e fui direto ao ato patriótico na Avenida Paulista, para qual fui convidado pelo próprio presidente Bolsonaro. Fui surpreendido com o impedimento do acesso ao caminhão. Essa foi só uma manobra frustrada dos desesperados que tentaram me silenciar, mas foram calados pelo apoio maciço e caloroso do povo, disse ele em nota. Então, deixa a opinião de vocês a respeito. O Bolsonaro tinha que ter aberto uma exceção, deixado o Pablo Marçal subir lá. O Marçal, que é muito famoso pelos cortes que ele faz. O Bolsonaro falou que ele só queria fazer mais um corte e mostrar que aquela manifestação era para ele. Ele disse que eles assumiram os riscos, o pastor Malafaia, o Bolsonaro. E daí simplesmente chega alguém, dá um tchauzinho, não fala nada e ganha um corte bonitão lá na internet. Então realmente o Bolsonaro foi contra essa atitude do Pablo Marçal. E também o pastor, o Silas Malafaia, ele se manifestou, já vou comentar na sequência a respeito do assunto. Pessoal, vem do cenário internacional, o candidato opositor ao Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez, ele acabou de deixar a Venezuela em direção à Espanha. Ele estava na embaixada da Espanha na Venezuela quando o Maduro deu voz de prisão para ele. Para não deixar que ele fosse preso e até pior, ele foi obrigado a deixar o país. Então, jornais aí estão falando que Edmundo Gonzalez foge da Venezuela. Passa o contexto na matéria, na manchete, porque realmente
Ele, dentro das atas que foram publicadas, ele foi o vencedor. Foi o único que apresentou alguma coisa. O Maduro escondeu tudo e disse que teve 52% dos votos. Tem outras pessoas que participaram da campanha do Edmundo Gonzalez, que estão na embaixada argentina do Brasil, lá na Venezuela, que o Brasil está tomando conta, que estão ameaçados de ser preso. Tem gente, com certeza tem gente espalhada em todas as embaixadas, justamente para não deixar invadir um lugar e prender todo mundo. Então eles estão se espalhando. Embaixada é para ser um lugar protegido quando é uma terra com lei. Quando é uma terra sem lei, isso talvez não aconteça. Então, tudo isso é muito grave. A gente vê que a Venezuela não respeita as leis e pode invadir uma embaixada, mesmo sendo contra a lei, porque ali é terra de Maduro e ele que está dando as ordens. E a gente não pode achar normal que isso aconteça, pessoal. O presidente argentino Javier Milei está mandando uma ordem de prisão para o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, para prender o Nicolás Maduro caso ele saia do país. Mas essa ordem de prisão tem que ser cumprida. Por exemplo, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele saiu da Rússia e foi para a Mongólia, onde eles são aderidos aí, onde eles respeitam o Tribunal Penal Internacional. Mas o presidente da Mongólia disse que não prendeu o Vladimir Putin porque ele depende muito do petróleo da Rússia. Então dá uma olhada só. Usou o interesse próprio para não cumprir uma lei que foi imposta. Então o que devia acontecer, na minha opinião, Mongólia tinha que sair desse pacto, porque os países que estão nesse pacto têm que cumprir. Isso abriu um precedente muito perigoso para quando o Putin vinha aqui no Brasil na reunião do G20, que o Lula já convidou ele, o Lula falou, ele não foi preso na Mongólia, não deu em nada. Então, com certeza, isso pode acontecer. O Lula que quer burlar as leis, fala que já teve precedente, sempre usa uma desculpa. O amiguinho roubou, vou roubar também. O amiguinho não fez a lição, não vou fazer a lição também. A gente pega maus exemplos para tomar aqui no Brasil. Isso a gente não pode aceitar. Antes da gente voltar a falar dos atos lá na Avenida Paulista, o Nunes Marques ele deu um prazo de 5 dias para Moraes explicar o bloqueio no X. Pessoal, para deixar claro, isso não é nada comum. Um colega de trabalho dá um prazo para outro colega de trabalho. Então, o Nunes Marques está pressionando o Alexandre de Moraes. Ele disse que é um tema muito sensível e cabe ao Supremo atuar com muita prudência essa questão do bloqueio do X, a rede social do bilionário Elon Musk. Então, o Nunes Marques ele foi sorteado para relatar os 2 processos sobre a suspensão do X. Então, teve um processo aberto pelo Novo, que foi esse que ele deixou aí para o Alexandre de Moraes dar explicações, e o outro pela OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, para que o STF revise a multa a quem usar o VPN, que é o Virtual Private Network, para acessar o X no Brasil. O valor fixado por Moraes é uma multa diária de R$50 mil para quem descumprir. Então, quando o Nunes Marques foi sorteado para relatar os processos, houve uma expectativa por parte da oposição a Moraes, que a suspensão do X poderia ser revertida. Mas o movimento do magistrado é que a decisão deve ser feita de forma conjunta entre os juízes do plenário. Então vamos observar os próximos passos, que também é algo muito importante. Pessoal, voz de prisão. O Malafaia ele pediu a prisão do Alexandre de Moraes. Ele disse que o lugar de criminoso é na cadeia. Ele fala que impeachment não basta, ele tem que ir preso. Isso pode realmente até pegar mal para o Malafaia, gerar até uma prisão para ele por ter atacado diretamente o homem que está bloqueando tudo aqui no Brasil. Então, após os atos em São Paulo, a coisa inclusive pode ficar feia para o Silas Malafaia. Ele pode ser preso, a gente não pode descartar nada, mas ele foi a pessoa que mais enfrentou o Alexandre de Moraes durante essa manifestação. Então ele cutucou também os outros ministros. Ele disse que os ministros do STF eles estão jogando na lata do lixo a reputação da mais alta corte. Ele diz que o Supremo Tribunal Federal não é uma confraria de amigos para proteger amigo criminoso. Então o Silas Malafaia foi a pessoa que falou de forma mais dura. O Bolsonaro ele também se manifestou, ele pediu anistia sobre os atos que tiveram lá em Brasília no ano passado. Ele pediu equilíbrio entre os 3 poderes e falou que realmente tem que melhorar muita coisa aqui no país. Falou que o Alexandre de Moraes
está sendo um câncer até maior do que o próprio presidente Lula. Dentro disso tudo, o Silas Malafaia, ele comentou a respeito da situação do Pablo Marçal e disse que o Marçal, além de ser um aproveitador de estar querendo ganhar palanque aí à base das custas do evento dele, ele também disse que ele está com medo do Alexandre de Moraes, porque ele não chegou em nenhum momento, não teve do lado em nenhum momento, quando o Moraes estava sendo criticado. Quando tudo passou, ele simplesmente quis chegar ali e pegar apenas as glórias dentro de tudo que aconteceu. Então, pessoal, esse foi o boletim de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo e já se inscreve no canal para ajudar a fortalecer esse movimento. Te espero aqui no boletim de amanhã.